aprimore. A Covid em si, né, se a gente for pensar, eu tinha um medo real, eu tinha uma situação real. Eu não conhecia a doença, era uma doença, né, mas quando ela começou, era uma doença muito mais grave, que causava morte, que causava muito sofrimento. Então, um pouquinho de ansiedade era normal, todo mundo teve, né? Eu lembro que quando começou a aparecer as primeiras notícias, eu fiquei imaginando, gente, eu estou imaginando o HGP com 100 ambulâncias na porta, né? Vamos botar o psiquiatra para entubar as pessoas, como é que vai ser? Eu falei, calma. Quem tiver, faz a fila. Calma, Camila, vamos lá, vamos esperar as alguém tem que dar suporte para esse povo. Exatamente, né? Mas a nossa mente, ela é muito grande. Então, a gente tem que aprender a entender isso e tá, vamos devagar, né? Mas era real, estava aí, né? Então a gente realmente tinha que se preocupar. Eu tinha que estar mais alerta para pensar em quais, né, nas mudanças que estavam acontecendo, seja na parte de saúde, seja na parte de trabalho. Imagina, as pessoas, de repente, tiveram que mudar completamente a forma como trabalhavam. Né? As escolas tiveram que se adaptar de uma forma repentina, essas crianças tiveram que se adaptar de uma forma repentina a toda essa mudança. Então, você em casa, com o filho, tendo que inventar uma forma de trabalhar, não sabendo se você podia comprar uma comida ou não podia. Eu saio, eu fico, o que eu faço? Sentença de morte. Exatamente. Então, foi uma época, está sendo uma época muito difícil. E aí, quando você se contaminava, de repente, você pensava, vou morrer. Né? Então, essa finitude, essa, né, presença, né, da possibilidade de morte, ela vinha muito intensa. Então, muitos pacientes faziam crise de pânico. Aí os médicos falavam, olha, tem alguma coisa errada. A saturação não está caindo desse tanto. Né? Os achados fisiológicos dos exames não eram compatíveis com as queixas daquela pessoa. Mas o medo excessivo. O medo excessivo. Então, ele estava fazendo uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, né? Que é uma coisa mais específica, com medo do que poderia acontecer. E isso piorava muito o quadro próprio da Covid. Então, várias vezes a gente teve que ir no hospital para fazer intervenções em pacientes que estavam clinicamente, né, estáveis, com quadros mais leves, mas que tinham uma sintomatologia muito exacerbada por conta de crise de ansiedade. E isso perdurou. Sim. Então, hoje a gente ainda lida com as consequências, né? Nós não acabamos a pandemia, mas estamos num momento mais confortável, mas a gente ainda está lidando com as consequências, né, de tudo que, né, esses 2 anos trouxeram para a gente. Isso, a gente deu um exemplo da pandemia, mas a gente tem, às vezes, questão do pânico para uma apresentação de trabalho, né? Então, assim, às vezes, no extremo, vamos supor, a pandemia, realmente, era um medo real, né? Era um medo real, mas situações simples do dia a dia, né? Que a ansiedade atrapalha, né? A condução do processo, do trabalho, dos relacionamentos, né? Fechar um negócio, né? Igual, nós estamos aqui no podcast. A primeira vez, super ansiosa, vai dar certo? Não vai? Aí a doutora Camila falando, eu falei assim, primeiro então a gente vai com questões físicas, né? Então vamos lá. Então, mão suada, tudo. Depois já vem um pensamento, será? Será que dá certo? Será que vai ser bom? Será que nós vamos conseguir? Aí depois é o comportamento. A gente veio com medo, ansioso, mas viemos. Mas muita gente trava, né? E aí onde você esbarra não consigo concretizar o que eu quero, né? Eu planejo, não sai do lugar. Né? Eu tenho vários projetos em aberto, mas eu não consigo concretizar. Né? Então, é a hora, talvez, de parar e começar a perceber, né? Quais são, até que ponto é legal, né? O que eu estou perdendo por não assumir uma responsabilidade por conta de um medo excessivo, né? Isso. E aí vai a parte mais psicológica mesmo. Que eu acho que da fala da Camila, além de, né, pedir um adendo sobre essa ilustração da Covid, né, do medo, outra coisa é isso, que o sintoma ele vai sendo progressivo, né, se a pessoa não presta atenção em si, no sintoma físico e mesmo nos prejuízos, né, psicológicos, não estou conseguindo pensar direito, né. Paralisa. Trava, né? Então, a gente pensar, ao invés de ser uma coisa que impulsiona a gente, tá, é uma coisa nova, eu não sei muito bem como vai ser, mas a ansiedade, ela desperta. Então, ela faz com que a gente olhe ao nosso redor. Então, ela é uma resposta fisiológica de presta atenção que tem alguma coisa nova ou alguma coisa diferente, um instinto de sobrevivência. Mas quando esse instinto, quando essa sobrevivência, ela é excessiva,
né? Na verdade, então, a gente pensa, por exemplo, nas ansiedades sociais. Fobia Né? social. Da gente se expor. Né? Então, esse medo de que... O que pode acontecer, né, de eu conversar com alguém? De eu ser ridicularizado, de eu não conseguir atingir aquele meu objetivo, né, que era conversar, falar às vezes com uma pessoa. Atividade então, simples, uma atividade simples do dia a dia pode se tornar muito, muito penosa para algumas pessoas. Né? Cumprimentar na rua. Né? Então, e aí nós vamos começar a classificar, né, dentro dos transtornos de ansiedade, né, as fobias, o transtorno de ansiedade social, transtorno de ansiedade generalizado. Mas eu pensar nisso, qual é o prejuízo? Quanto isso está me fazendo sofrer? O que eu estou deixando de conseguir fazer na minha rotina, deixando de, né, de atingir, de evitar de ir porque eu sofro, porque eu estou com medo. E a gente pensa, como eu falei, a gente tem os sintomas físicos, que são um alerta, mas os psíquicos, de eu começar a imaginar. Então, eu falo que a doença é do e se? E se não der certo? E se eu não conseguir? Funciona vai assim mesmo. Em silogismo. Funciona em silogismo. Então, né, você pensa em tudo e a nossa mente Quer controlar todas as variáveis. é muito ruim, a nossa mente ela é muito catastrófica. Né? A gente pensa em tudo que vai dar errado, menos do que pode dar certo. Então, eu preciso treinar minha mente. Né? E aí entra todo esse processo da psicoterapia, né? De às vezes a gente precisar realmente de alguma medicação para minimizar esses sintomas, enquanto eu vou reconhecendo se esse meu pensamento ele é real, se ele tem subsídio, o que eu posso fazer com ele, não só ficar sofrendo, né? E me escondendo através de alguns outros subterfúgios que a gente vai criando. Eu, às vezes, uso umas metáforas assim para falar com os pacientes, essa coisa de funcionar em silogismo, controle de variáveis, e aí tua mente começa a funcionar numa velocidade maior do que a tua existência consegue suportar. Aí eu falo, aí você sente o efeito jato supersônico, né? Velocidade do som, velocidade do objeto mais alto que a velocidade do som. E aí tu tem uma arrasa-terra, né? Onde passa, quebra vidro, arrasa-terra. Mais ou menos o que acontece com o corpo. E começa a somatizar, né? Então, a gente soma essas duas coisas. Os sintomas físicos com esses sintomas emocionais que trazem uma paralisação. Então, eu não consigo reagir, eu não consigo, né, sair daquele lugar. Um sofrimento antecipatório. Né? Então, geralmente não é o agora. É o que vai acontecer, o que pode acontecer, dessa forma muito mais catastrófica. Então, quando eu reconheço isso e busco estratégias, peraí, vamos ver se realmente é assim. Algumas pessoas conseguem desenvolver essa habilidade natural. Sim, né? Perfeito. Então, ela vai aprendendo, ela vai se reconhecendo e ela vai desenvolvendo técnicas, né? Seja, né? A gente está aqui, chacoalha uma mãozinha, né? Dá uma cutucada, mas nada que atrapalhe. Né? Porque são coisas, a gente vai se sentindo mais confortável quando a gente conhece aquilo. Né? O novo é sempre mais difícil. Até porque um ponto que eu sempre gosto de tocar também é que o transtorno mental ele sempre tem que estar situado numa referência cultural. E a gente está numa referência cultural que exige da gente o tempo todo alta performance, alto desempenho, né? Uma exigência, né? Muita exigência, né? E não só fazer muito, mas fazer bem. Então a gente também tem que ter críticas sobre a demanda do outro em relação ao que está causando isso na gente. Às vezes, no trabalho, há pedidos que são impossíveis de se cumprir. E falar, eu não consigo, eu não posso, eu não quero. E tem crescido. Aprimore.